Olá, bem-vindos ao curso avançado de produção de cerveja. Esse é um curso em que a gente visa trazer um conteúdo muito aprofundado para vocês. A Brau Academy preza muito pelo conteúdo e nós queremos trazer para vocês um conteúdo da melhor qualidade possível. É um curso um pouco extenso, um pouco mais extenso do que se pode encontrar no mercado. Tudo isso porque nós prezamos pela qualidade, queremos trazer realmente um curso que seja relevante para cada um que esteja assistindo a esses próximos vídeos. Apenas uma charge, né, para a gente começar com o pé direito, né? Esse foi o Chuck Norris flagrado na última Oktoberfest em Munique, carregando algumas cervejas e servindo o pessoal. Tem algumas frases que eu gosto muito, é bom a gente sempre lembrar o quão importante é a cerveja. Cerveja é a prova de que Deus nos ama. Benjamin Franklin disse isso. Thomas Jefferson realçou que se a cerveja bebida com moderação torna a pessoa mais dócil, alegra o espírito e promove a saúde. E atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Me dê uma mulher que gosta de cerveja que eu conquistarei o mundo. Vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo do nosso curso. A gente dividiu em 4 módulos. O primeiro módulo é o módulo de introdução. A gente vai falar um pouco sobre a história da cerveja. Então a gente vai falar o que é a cerveja desde os primórdios, como que a cerveja migrou para a Europa, como que ela se desenvolveu, como que ela se tornou na qualidade que a gente hoje consome, a bebida mais popular do mundo. E aí depois a gente vai fazer uma viagem sobre as 4 principais escolas cervejeiras. Vamos falar um pouquinho da história e das características dos principais estilos hoje no mundo. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de degustação. Na hora de degustar cerveja, o que olhar e também ter um pouco de ciência sobre a degustação também. No segundo módulo a gente vai falar sobre ingredientes. Então, como analisar os ingredientes que a gente vai usar na produção da nossa cerveja. O primeiro deles é a água, que é o ingrediente mais abundante na cerveja. A gente vai aprender a analisar os minerais que existem na água, saber a importância de cada um deles, como corrigir, quais são as quantidades ideais de cada um deles e, se possível, fazer as correções e tratamento da nossa água. O segundo é o malte. O malte ele é basicamente cevada. Temos também malte de trigo, malte de centeio, malte de aveia. Então alguns cereais são malteáveis. A gente vai olhar o que é a malteação, vamos analisar desde a cevada, desde os tipos de cevadas existentes no campo, até o trabalho que os mestres malteadores fazem nas maltearias para trazer o malte com a qualidade que a gente recebe esses maltes, e um pouco do sabor e como usar cada um desses maltes. Depois a gente vai falar sobre lúpulo, né? Para muitas das pessoas, o ingrediente mais importante na cerveja. Ele é realmente a pitada, né? O ingrediente que vai fazer um contraste muito importante com o dulçor do malte. Então, na parte de lúpulo, a gente vai olhar desde as suas características básicas até a plantação, mercado produtor, as variedades, o sabor que cada uma das variedades dá e diversas técnicas de lupulagem e como aproveitar cada uma delas. Depois a gente vai falar sobre fermento. Sobre fermento a gente vai falar no que toca à escolha do fermento, os tipos de fermento que tem disponíveis. Fermentação a gente vai falar no módulo 3, quando a gente vai abordar a produção da cerveja. Então, quando a gente for falar
de fermento, a gente vai falar apenas da escolha do fermento e as características principais do fermento. E depois a gente tem ingredientes especiais, são eles adjuntos e especiarias. Adjuntos servem para trazer para a gente açúcares fermentáveis para a cerveja. Podem ser açúcares, como podem ser outros grãos que provém a cerveja açúcar fermentável. As especiarias ela tem a finalidade de fazer um tempero na cerveja, a mesma finalidade que o lúpulo também tem. E depois de conhecer todos os estilos e todos os ingredientes que vão na cerveja, a gente vai falar um pouco sobre o planejamento da nossa receita. Então, o que a gente vai abordar aqui vai ser como a gente planeja e como a gente executa, né? Vamos falar brevemente sobre como a gente pode entender os sabores e aromas que tem na cerveja. Só que esse é um tema bem mais profundo, a gente aborda em um curso à parte, porque aqui seria um curso muito extenso se a gente acrescentasse receitas. Então, a gente tem um módulo avançado à parte que foca apenas elaboração de receitas. Aqui a gente vai conseguir trazer algumas principais ideias, né, falando de todos os ingredientes e dar algumas dicas principais, umas dicas mais básicas sobre a elaboração de receita, e vamos falar um pouquinho sobre softwares. E softwares a gente também tem um curso à parte, que é um curso bem mais aprofundado, é um módulo especial que trata dos dois principais softwares hoje da atualidade, que é o Beer Tools e o Beersmith. Nesse curso a gente trata todas as funcionalidades do software, que não é o foco do nosso curso avançado. Nosso curso avançado é falar de produção. Então, no terceiro módulo, a gente vai falar sobre todas as etapas de produção. A primeira delas é a moagem. A gente moe os grãos para poder extrair melhor as substâncias que tem nos nossos grãos. E depois a gente acrescenta esses grãos na água e começa a mosturação. É durante a mosturação que a gente tem a ação enzimática. Vamos entender todas as enzimas e as substâncias que são possíveis de serem degradadas durante o processo de mosturação. Depois a gente precisa retirar os grãos do nosso mosto. Então a gente tem a etapa de clarificação. Depois de clarificada, essa cerveja vai para uma terceira panela, que é a panela de fervura, que a gente vai ferver, vai acrescentar o lúpulo na nossa fervura. E vamos falar no detalhe sobre tudo o que acontece na fervura, como maximizar e como ter um bom proveito da nossa etapa de fervura. Depois de fervido e resfriado o mosto, a gente joga o fermento e a gente inicia a fermentação. Então, falando de fermentação, vamos falar sobre a dosagem do fermento, o pitching. Vamos falar sobre a aeração, como a levedura trabalha, como a levedura funciona e como que a gente pode prover condições necessárias para que a levedura consiga fazer um bom trabalho. A gente tem também um outro curso à parte que fala sobre manipulação de leveduras, né, porque o foco do curso avançado é mais a produção. Então, nesse outro módulo de manipulação de leveduras, a gente fala um pouquinho mais sobre contagem de células, como guardar a levedura, como reutilizar leveduras. Aqui no curso avançado a gente vai focar sobre o papel da levedura, como fazer para fermentar uma boa cerveja. E depois da fermentação a gente cai a temperatura para fazer a maturação. É durante a maturação que a gente arredonda os sabores e limpa a cerveja. E nisso a gente consegue ter um produto com uma qualidade melhor. O quarto módulo a gente vai falar sobre finalização. Depois de pronta a cerveja, a gente tem a etapa de finalização.
A finalização é um tratamento final que a cerveja recebe, e nesse momento é muito crítico analisar o mercado para que a nossa cerveja vai ser distribuída, a validade que a gente quer dar ao nosso produto, o tempo de prateleira que a nossa cerveja terá. Então, a filtração ela tem grandes benefícios, que é retirar muitas impurezas, dar um tratamento na cerveja e deixar a cerveja com um aspecto mais limpo, mais claro, mais translúcido. E também essas substâncias tiradas durante a fermentação que viriam a degradar a cerveja futuramente. A filtração também tira o fermento. E aí a gente carbonata a cerveja. Carbonatação é sinônimo de adição de CO2. Vamos falar de todos os tipos de carbonatação possíveis. Carbonatação natural, onde a gente aproveita o CO2 que sai da própria fermentação. Carbonatação forçada, onde a gente aplica pressão ou no barril ou no fermentador. E o priming, também chamado como de refermentação, que é onde a gente adiciona açúcares para que ocorra uma segunda fermentação na garrafa. E essa segunda fermentação cria o CO2 que irá na nossa bebida. Depois a gente invasa. Então a gente vai ver todas as formas de invase, desde priming até garrafa, os princípios de invase e de contrapressão. Se você quiser dar um passo além, então como usar um envasador de contrapressão. É no processo de estabilização que a gente olha como dar uma maior validade ao produto, como que o produto pode ficar por um tempo maior na prateleira, como que a gente pode ajudar o produto não oxidar com facilidade, a manter melhor os sabores da bebida. Então, nesses 4 módulos, a gente vai abordar todas as etapas possíveis que a gente conseguiu listar para vocês. Espero que vocês gostem.